Boa tarde para vocês, boa tarde para você que está aí acompanhando o nosso podcast Conexão Agro, aqui diretamente do nosso estande da TV Sucesso, a nossa filial, né, da Band. Vamos bater um bate-papo gostoso aqui agora, falar mais da Tecnoshow, que é a maior feira do agro do Centro-Oeste. E, minha gente, eu estou aqui hoje, olha só, com a Thaís Almeida, que é a diretora do SESI Senai, com o Ricardo de Souza, que é engenheiro mecânico e presidente do Cimesgo, né? E também com a Larissa de Souza. Souza tá tomando conta aqui hoje, viu? Tá aqui. Administradora de empresa, empresária e diretora do Cimesgo, né? Tá bom ou quer mais, minha gente? Quer mais? Então fica aqui com a gente que o bate-papo vai ser bom demais. Gente, vamos começar a falar aqui da nossa feira, né? Hoje é o 4º dia. O movimento está bem maior do que os outros dias. Eu entendo que seja porque os produtores rurais estavam pesquisando os preços para hoje, de fato, comprar o que quer. O que vocês acham sobre isso? Bom, boa tarde, prazer estar aqui com todos vocês. Leonardo já é um parceiro aí de longa data, né? TV Sucesso, toda a equipe, né? Ricardo aí à frente do Cimesgo, Larissa aí nessa dobradinha na gestão do Cimesgo. Tecnoshow 2026. Hoje, realmente, o movimento tá grande, né, Leonardo? Muito. Né? Vocês perceberam, vocês chegaram, tá bem diferente dos outros dias. Estamos aqui todos os dias, os 2 turnos trabalhando aí, e realmente hoje tá grande. Isso é maravilhoso, né? A gente fica muito feliz. Ontem à tarde choveu bastante, o que atrapalhou um pouco o movimento da feira, mas a gente deseja aí que hoje seja aí um recorde de negociações. Vai ser, tomara que bate, né, nesse recorde. E me fala mais você, Ricardo, como que está preparando aí a mão de obra para o agro do futuro, o Cimesgo? O que você acredita que o Cimesgo, qual é a conexão que o Cimesgo tem aí com o agro? Sim, a gente trabalha dentro do Cimesgo com um trabalho assim, bem de formiguinha, que é coletar os aprendizes, fazer com que eles procurem o Senai lá com a Thaís, para a Thaís estar fortalecendo. Hoje o agro tem muitos mecânicos, eles têm em todas as áreas na parte do agro hoje, o Senai tá dentro. Assim, tirando a parte de agricultura, tem alguma coisa, né, Thaís? Mas mais na parte elétrica, mecânica, qualidade, sabe, de vida, toda essa área, o SESI e o Senai, eles estão dentro da formação. E eu falo assim, quando a gente chegou em 98, o 98, a primeira turma que formou no Senai foi em 99. Nessa época, a gente importava mão de obra. Veio a Perdigão, a gente teve aquele boom que trouxe muitas empresas para o agro e a gente acabou importando muita mão de obra, trazer muitos profissionais de fora. O Sul era um dos principais caminhos do pessoal de lá vir para Rio Verde. E hoje a gente tem um caminho inverso. Graças ao Senai, a gente está exportando a mão de obra. Olha como o Senai é importante na nossa região. Às vezes o cara pensa, liga muito o sindicato à indústria, mas a indústria acaba trabalhando para todos os segmentos. E todos os segmentos andam junto com a indústria. A gente tinha até uma brincadeira dentro do Senai, quando a gente fazia o Senai, que era assim, ó. Se não chegou a desenvolver no mundo, é porque não passou pelo Senai. Porque se tivesse passado, a gente tinha desenvolvido. Como são, né? As coisas antes tinha que importar. Agora vocês estão exportando com o conhecimento que vocês estão, né? E no Brasil todo tem profissional, tá, Leonardo? E tem bastante. Ô Larissa, como que a gestão empresarial impacta diretamente o sucesso no agronegócio? A gestão está ligada a tudo, né? Hoje a gente fala gestão empresarial, mas a gente lida com RH, a gente lida com a própria formação dos funcionários. Não, porque muitas vezes a pessoa fala gestão financeira, não é só a parte financeira, né? É toda uma parte. E uma empresa bem gerida, né? Até o próprio produtor rural, né? Uma gestão bem feita, ela traz muitos lucros, mas não só a questão de dinheiro, é a questão de você saber valorizar, né? O funcionário, você saber valorizar a mão de obra, você saber valorizar as pessoas que te apoiam, porque tudo é uma engrenagem, né, gente? Nós somos uma cadeia. Todos funcionamos junto, o agro, a indústria, a escola, né? Você precisa da pessoa que trata a água para sua fazenda, você precisa da pessoa que trata a água para sua indústria, então é tudo uma cadeia. E a gestão é isso, né? É saber organizar para que essa cadeia ande e beneficiar todos, né?
Tem uma fala, essa fala da Larissa é muito interessante, Leonardo, porque a hora que a gente olha para a gestão de uma forma geral, e a hora que a gente olha, e puxando, fazendo aqui, né, uma ponte com o que você fala sobre o agro, sobre profissionalização, sobre capacitação, sobre a industrialização, então a gente olha para Rio Verde e vê Rio Verde, assim, 4 cenários muito fortes, assim, 4 acontecimentos muito fortes em Rio Verde, né? Até falei sobre isso mais cedo hoje. A gente olha para Rio Verde em 1975, quando a Comigo estrutura. A gente olha para Rio Verde no ano 2000, quando chega Perdigão. BRF, né? A gente olha para Rio Verde mais ou menos 6, 7 anos atrás, quando chega a Rumo Logística e tira Rio Verde do PIB de 18% do estado e passa para 30%, operando com 50% da capacidade. Imagina quando chegar a 100%. E a gente tem um novo marco agora em Pasa, que traz tecnologia, indústria 4.0, uma produção fechada. Quando a gente fala uma produção fechada, é totalmente automatizada. Então, e a gente está aqui com o Sindicato das Indústrias de Metal Mecânica da cidade, que nunca teve uma atuação tão forte, tão atuante, como agora aí na gestão do Ricardo, junto com a Larissa, fortalecendo. Então, a gente não caminha separado. O que a indústria faz? Ela vai processar a produção do produtor, ela vai pegar o commodity, vai trazer, agregar valor, transformar em produto. E os 4 grandes saltos, as 4 grandes alavancagens de Rio Verde foi exatamente isso, quando uniu a força do agro com a força da indústria. E aí nós temos hoje uma cidade potência no estado e no Brasil. E a tecnologia exige no campo mais qualificação, né? O trabalho rural está acompanhando essa evolução de fato? Eu acho que a hora que a gente olha para essa feira aqui, Sim, né? sim. E A gente prova vê é viva, é palpável, a gente né? chega aqui, né? Todas as pessoas têm acesso à tecnologia. Hoje eu falo que existe um diferencial antes do WhatsApp e depois do WhatsApp. Hoje você resolve tudo com o celular. Banco é celular, tudo celular, né? Então, assim, e eu creio que essa tecnologia, ela tá vindo melhorada. Cada dia é uma melhora, cada desenvolvimento é uma melhora. Cada dia chega uma pessoa falando, mas eu posso melhorar aquilo. São coisas que começaram lá embaixo que estão sendo melhoradas, né? Nada é descoberto do nada, ele tem sido melhorado e essa melhoria vem trazendo essa tecnologia que a gente tem visto aqui. A robótica, né? A robótica acho que é tudo aí. E o Serai é um dos primeiros, né? Desde o SESI lá né? da criança do primeiro ano, da primeira série lá, já tá aprendendo a mexer com a robótica. E vocês estão falando de números, de anos. E sabe o que eu observo? O produtor rural, aquele produtor rural raiz mesmo, ele quer estar por dentro da tecnologia. Sim. Ele quer acompanhar o que está acontecendo nesse mundo da inovação. E muitas vezes não conseguem ter acesso por não conseguir mexer ou por medo. Mas hoje em dia parece que é tudo tão mais fácil, tudo está tão mais acessível. O que vocês acham sobre isso? Vocês concordam comigo também? Ai, posso contar um case aqui rapidinho? Por favor. Aqui, ó. Do Bacuri. Bacuri, laranja. Bacuri. Ó, Nosso amigo Lênio, boa. Produtor rural, produz frutas na nossa região. E num processo de industrialização, de iniciar a industrialização, ele começou a produzir polpas e depois ele viu que o mercado não era um mercado tão forte, bora tomar, tão né? Quando você vai falando, eu vou tomando, porque o suco é gostoso de verdade. Maravilhoso. E é da fruta potencial, mesmo, nós viu? vamos ver Bacuri ainda em muitos lugares fora de Rio Verde, porque é de extrema qualidade. Verdade. E aí ele resolveu transformar, processar o suco. Então ele está num processo de industrialização. Há aproximadamente 40 dias atrás eu conheci a indústria dele, a produção dele, e nós conseguimos, via Sebrae Nacional e Senai Nacional, a gente fez um trabalho lá dentro que chama-se Lean Manufacturing, traduzindo manufatura enxuta, que dentro da RS também foi executado, Brasil Mais Produtivo, que é uma consultoria que chega para as empresas gratuitamente. Essa consultoria, quando ela chega gratuitamente, trabalho de aproximadamente 2, 3 meses. Qual é o objetivo? Consultoria que vocês... Que o Senai realiza. Oferece. Isso. É uma coisa espetacular. Eles chegam e eles, como
Eles têm um olhar diferente da gente, né? Da empresa, do empresário. Porque a gente está ali no dia a dia, às vezes a gente não vê os vícios que tem dentro da empresa da gente. E eles têm um olhar extraordinário. Eles chegam lá de uma forma de enxugar, é igual a gente estava falando, a Thaís explicou bem, né? Que a Impasa vai trazer uma produção enxuta. E é isso que eles trazem. É zero desperdício. Exatamente. É mostrar, ter o 5S, é mostrar para o funcionário que ele pode ser muito mais do que ele já é dentro da empresa. É padronizar os processos, né? Thaís, o Lênio é um bom exemplo, né? Acho que é um dos melhores exemplos. É um agricultor, né? Que ele tentou entrar para a indústria e fez lá os plantios, né? De várias frutas. Foi linda a fazenda dele. Você chegou aí lá, né, Thaís? Sim. E ele montou uma indústria para fazer vários tipos de sucos. Olha só. E o interessante, às vezes a pessoa não tem ideia, o que é um empresário? O empresário é um trabalhador que ele teve a coragem de vender o carro, a casa, tudo dele e colocar no negócio sem saber se o dinheiro vai ou não retornar a ele. E esse caso do Lênin aí é um caso exemplar disso. E a gente precisa, às vezes, a gente é um trabalhador, a gente não tem aquela visão de você ter uma empresa, ter funcionário, a responsabilidade que é que você ter, pagar o salário. Imagina, o empresário tem a casa do funcionário dele, ele é responsável, porque o funcionário tem que receber o salário, então a responsabilidade é muito grande. E o Senai vem com esses cursos, essas melhorias, ensinar esse trabalhador a melhorar a equipe dele. Isso é o trabalho que vocês fizeram na minha empresa, Thaís, não tem o que falar, é fenômeno mesmo. E isso gostaria de reforçar que chega gratuito para o pequeno empresário. E quais são os cursos que o Senai oferece? Já que você disse que foi um curso que o Senai ofereceu, para quem está escutando, nos vendo agora, saber mais. Quero falar de 3 cursos aqui. Bora lá. Quero falar de 3 cursos técnicos: eletrotécnica, eletromecânica e automação industrial. Por que eu quero falar desses 3 cursos, Leonardo, Ricardo e Larissa? Porque é a demanda que nós ouvimos todos os dias. Quantas empresas você tem ali na sua região, na região do Cimesgo ali, Ricardo? Hoje, só no DIMP, nós temos... Quantas empresas estão ali? Então, imagina. Mais ou menos, tá, Thaís? Pode estar para mais, pode ter mais. A gente está falando fora dos outros polos industriais. Então, a demanda é constante de profissionais nessas áreas. É constante. Então, nós temos... Além desses 3 cursos, quero depois falar de um curso que nós lançamos aqui na Tecnoshow ontem. Pós-graduação em agricultura de precisão, Senai, Agro se fortalecendo aqui. Então, ontem nós temos o lançamento da pós-graduação em agricultura de precisão aqui. Boa. Mas esses 3 cursos é porque nós, o Ricardo e a Larissa ali à frente do Cimesgo e nós à frente do Senai, a gente ouve o tempo todo o empresário, o empregador dizer da necessidade de técnicos qualificados em eletrotécnica, em eletromecânica e automação industrial. Essas grandes empresas que nós temos aqui, mais essa grande empresa que está chegando, a principal demanda dela é essa. E ela já está chegando aqui, nem está pronta, já está batendo lá na porta. Estou precisando de gente qualificada nessas áreas. Então, para que não aconteça essa migração de pessoas, igual o Ricardo falou no início, a gente precisa nos fortalecer profissionalmente, desenvolver pessoas, estimular, trabalhar. Trazer conhecimento cada vez mais. Exatamente. Vocês acreditam que o estado de Goiás pode se tornar referência nacional em indústria ligada ao agro? Eu acredito que sim. Assim, acredito, eu tenho certeza. Por quê? Se você analisar hoje a própria Comigo, né, esse trabalho que a Comigo vem fazendo, a própria BRF, o nosso grande problema era vender a nossa matéria-prima barata. E hoje essas empresas, elas industrializam todo o produto, elas pegam o produto lá da fazenda, faz o plantio e elas industrializam, vendem no mercado, elas fazem todo o processo. Então essas empresas já fazem isso no Brasil. Então, às vezes, o cara pensa que é só exportação. Não, a gente já tem essas empresas que fazem aqui. Às vezes é um pouco valorizar mais essas empresas, sabe? A gente tem um país que todo mundo sabe que é difícil empreender. Eu acho que o nosso problema está no governo, nessa parte de impostos. O resto, o brasileiro dá um jeito. O brasileiro dá um jeito, né? A gente levanta todo dia para isso, né? Aqui é um exemplo. Rio Verde é um grande exemplo disso, né? O brasileiro vive um dia por vez, né, gente? É verdade, é verdade. Eu acho que tem uma outra... Thaís, eu acho que tem mais coisa em Rio Verde, às vezes, do que em Goiânia. Às vezes tem. Você vai encontrar em Rio Verde coisa que não tem em Goiânia. Ao contrário, né? Que não tem em Goiânia, vai ter em Rio Verde. Eu já vi muita gente falar isso.
E falando ainda do Estado, desse movimento do Estado, né, para o desenvolvimento da região, para o desenvolvimento local, nós temos uma parceria com o Estado num projeto na área da educação. Então, hoje, nós levamos cursos técnicos para dentro dos colégios estaduais. Então, os colégios estaduais de Rio Verde, 10 colégios estaduais de Rio Verde, 53 turmas fazendo curso técnico. Um curso que é o mesmo curso que se fosse para ele chegar no balcão do Senai e fizesse a matrícula, adquirisse e pagasse as mensalidades. É o mesmo curso. Um curso que custa na faixa de 12 mil, 13 mil reais. Esse aluno é oportunidade chegando aonde talvez não chegaria, é desenvolvimento, é profissionalização, e Rio Verde tem o terceiro maior número desse projeto. 53 turmas, 1.600 alunos do estado estudando no Senai, que vão terminar ensino médio com habilitação técnica. Vocês estão oferecendo esta grande oportunidade, mas agora que o bicho pega, esses jovens estão querendo essa oportunidade? Como é que vocês fazem eles se interessarem para poder praticar, aprender, ter esse conhecimento? Eu tenho assim, né? Eu sou, além de ser tudo isso, eu sou mãe e tive 2 filhos que fizeram curso técnico no Senai, fizeram 2º grau com o curso técnico. O José Ricardo fez eletrotécnica e o Guilherme fez ciências da natureza. E eu vou falar uma coisa para você. O jovem não busca isso até ter oportunidade. Quando a oportunidade bate na porta dele e ele vê que ele pode fazer o diferencial dentro da família dele, ele se interessa. Eu vou trazer um exemplo aqui, fala de diretores de colégios estaduais, numa reunião que nós tivemos há aproximadamente umas 2 semanas atrás, e os diretores falando, porque lá eles têm as turmas que têm habilitação técnica e as turmas que não têm, porque é opcional, o aluno escolhe. E aí eles já começam a ver a diferença do comportamento dos meninos de habilitação técnica e dos meninos que não fazem curso técnico. Então, por quê? Porque nós vamos trabalhar o tempo todo esse aluno olhando para o mercado de trabalho. Lá dentro do Senai, as regras são as mesmas regras de dentro de uma empresa. Então, a gente já percebe, o projeto entrou no 2º ano agora, a gente já percebe um movimento diferente. Alunos mais focados, mais interessados. Infelizmente, não é todo mundo que se interessa, né, da mesma forma, mas isso é de qualquer grupo, viu, Leonardo? Isso não é porque é um projeto... Não são só jovens, né? Isso é qualquer turma numa sala de aula, ela tem o mesmo perfil, ela tem os mais interessados, os menos interessados, aqueles que estão ali pela certificação, aqueles que estão ali para aprender. Então, esse é um comportamento natural, social, que a gente precisa olhar. E o que a gente tenta fazer? Estimular cada vez mais para que esse aluno busque. A gente leva case de sucesso, a gente leva eles para visitar as empresas, a gente leva empresário para falar com eles. Então, o objetivo é despertar, né? A gente tem um lema interno, que é um programa nós chamamos Encantar para Avançar. Então, que a gente busca encantar esses alunos para que a gente consiga avançar no mercado de trabalho. E Thaís, a gente pensar no feirão do emprego, né? Que a gente fez o feirão, Boa. Foram 1.000 e poucas vagas e completamos 600 vagas. Aí a gente ficou desanimado porque não completamos 1.000 vagas. 100%. Mas nós completamos 600. 600 Hoje, famílias transformadas pelo exatamente. Trabalho. Hoje a gente você forma lá 30 profissionais. Se não está tendo profissional, não é porque não está tendo desinteresse, é porque está sendo absorvido pelo mercado. Uhum. A gente tinha que pensar num maior, a gente tem que pensar sempre positivamente. Esse pessoal está sendo integrado, a gente não está tendo mais gente para fazer mais profissionais. Isso. Eu não acho que a sei. gente tem que encantar as pessoas, igual Exatamente, a Thaís falou. exatamente. Incentivar. Trazer Eu acho que um papel da interesse. família é incentivar. Sim. Porque Meu não... filho vai estudar, né? Você tem essa oportunidade, agarra, né? Vamos. A família, eu acho que nesse ponto a família faz muito Porque Sim. eu vim de São Paulo, o sonho lá da gente de São Paulo, a gente pensava sempre assim, que a gente ia fazer um curso de mecânica, e esse curso de mecânica custia nosso curso técnico, nossa faculdade, e parava de depender do pai, né? E eu acho que todo filho tem essa vontade, às vezes não tem uma oportunidade, né? Verdade.
essa questão do feirão do emprego que você falou, a gente, a O Thaís, Leonardo tava lá. eu ia falar isso agora, é figurinha carimbada, a gente sempre tá lá com ela, fazendo matérias, mostrando mais o trabalho incrível, oportunidades maravilhosas que vocês oferecem, que vocês fazem. E eu conversando com as pessoas que estão ali, sim, eles querem o emprego, eles querem crescer, eles querem se desenvolver nessa cidade que é Rio Verde. A própria Larissa estava aqui falando agora, um dos maiores PIBs, né, do nosso estado de Goiás, é o segundo maior PIB. Maior PIB. Então, e a gente observa muitas pessoas de outros estados vindo para cá querendo oportunidade. Mas sabe, eu não sei se vocês observam isso, mas a gente que é repórter, a gente é curioso, mas a gente não dá a nossa opinião para a pessoa que a gente está escutando. Mas eu vejo muitas pessoas pensando mais no salário, no que eu vou receber no final do mês, e não no que ele vai ter que fazer ali, praticar ali de fato. Claro que todo mundo quer receber um valor pelo seu trabalho, ele não está ganhando dinheiro, ele está recebendo pelo seu esforço. E hoje, antes da gente começar esse podcast, a gente estava comentando sobre isso, fazer o que gosta. Então a gente faz o que gosta, no final do mês, claro que a gente quer, tem uma valorização, mas muitas pessoas, eu observo, parece que não estão fazendo o que gosta, mas pensando no que vai receber no final do mês. Eu tô errado? Olha, não, eu acho que não está errado, e eu acho que esse é o nosso papel enquanto instituições, enquanto instituição educacional, entidades de classe, é o nosso papel ajudar essas pessoas. Porque nós temos lá um portfólio gigante e é muito normal, Leonardo, a gente tem um aluno que às vezes ele veio porque o pai quis que ele fizesse esse curso e ele não se identifica com aquele curso. Ele se identifica com outro curso. Então, fazer o que gosta faz toda a diferença. Não foi nenhuma nem duas vezes que a gente chamou o pai para conversar. E aí, porque o aluno se expressava com a gente, quando ia expressar em casa, os pais não concordavam. Então, às vezes é olhar para isso, né? Falar assim, ele é bom em quê? Vamos mudar de área, vamos tentar. Não custa, né? Que aí a gente consegue gerar profissionais mais satisfeitos no mercado. Então, se a gente tem satisfação no mercado, ela tem relação direta com fazer o que gosta, né? O que você falou, que a gente estava conversando aqui um pouco antes, né? Larissa também falou bastante disso. E é nosso papel como educador, identificar, ajudar a mapear. Na nossa escola, nós temos uma estrutura completa de psicologia escolar, de inclusão, né? Profissionais ali dispostos, disponíveis para ajudar nesse processo. E eu acho que fazer o que se gosta pode ajudar a resolver muito essa questão no futuro. Verdade. O que também gera, o Senai também é berço disso, o Senai é berço de transição de carreira. Porque a pessoa que trabalha pelo dinheiro, trabalha... Então é muito comum a gente ter aluno de 50 anos, de 60 anos, de 70 anos. Fazer o que quer depois Thaís, de uma vida inteira de exatamente. trabalho, né? Thaís, eu tenho um ponto sobre isso que você tocou, que é assim, ó, a paciência. O celular deixou a pessoa muito impaciente. E às vezes você não vai começar já ganhando o salário de um gerente de uma fábrica, você vai esperar um tempo. Eu acho que é um pouco isso, a pessoa vai aprender a trabalhar, quando a empresa precisar dela, ela vai receber o que a empresa que ela quiser receber. Eu penso assim, porque a empresa vai depender dela. Faça um bom trabalho, seja determinado na sua vida, que você vai ser reconhecido lá na frente. É a paciência, o ser humano está perdendo a paciência. Quer passar, né? É muito rápido. Na muito frente rápido. dos bois. Nós estamos com uma geração muito imediatista. Muito imediatíssimo. E o processo não é esse, é um degrau de cada vez. E a gente tem excelentes salários aqui em Rio Verde. Esses dias eu estava falando aí com o pessoal da área automotiva. Então, tinha salários aí, automotiva leve e pesada. Tinha salários aí de 15 mil, 20 mil para mecânico sênior. Então, a gente começa um processo, ele não vai... mais de idade. Mais maduro, que já tem mais experiência na área, né? Então, a gente não vai... Quem está iniciando na carreira, aquele é o espelho. Mas é um processo, é um degrau de cada vez. Não tem como fugir, né? Disso, Uma escalada. A remuneração também é uma escalada. Porque, assim, todo mundo sabe, né, que hoje o Brasil é regido por um salário que a gente fala mínimo, mas... Mínimo mesmo, né? E aí muitas empresas remuneram acima do salário mínimo, porque realmente para você conseguir manter um funcionário, você tem que ter um padrão um pouco maior. Mas as pessoas têm que entender que o salário vem com a evolução. Porque aquele funcionário também, né? Não tô
que não rende, a empresa também não vai querer remunerar ele. Você vê que a pessoa está ali forçada, fazendo aquilo forçadamente. Não quer estar lá. Não Né? quer estar lá, não está rendendo aquilo também. A empresa também tem que ter a contrapartida. Eu acredito que os jovens, as crianças, estão num loop daquela cultura de zona de conforto, que a educação que tem que ter é aquela educação básica. E eu acredito que para o nosso país se desenvolver, crescer, ir para frente, é ter mais educação. Tudo Às passa vezes pela não é na educação. escola municipal, às vezes não é na escola estadual, mas às vezes é no SESC Senai, às vezes é no outro local que a pessoa vai ter mais conhecimento. Porque uma coisa eu falo e muitas pessoas falam, pode roubar o que for seu, pode furtar o que for, mas ninguém vai roubar e furtar o seu conhecimento. Verdade. Então, quanto mais você estudar, mais você ler, mais você tiver interesse, curiosidade, melhor você vai ser. Não que você vai ser superior a ninguém, mas você vai ter o seu conhecimento para saber as coisas e poder, né, de fato, praticar até mesmo, ganhar mais, às vezes ter Fazer a um diferença, serviço, né? fazer a diferença. Isso tudo passa. E a educação, eu e o Ricardo, a gente comenta muito isso. Às vezes a gente está no trânsito, né? A gente fica reparando. Tudo é educação, de tudo. E a educação começa em casa. A gente tem o falar SESI isso e o agora. Senai, a gente tem o SESI, Escola SESI, tem o Senai, tem as outras escolas, tudo. Mas o berço da educação dos filhos da gente é em casa. Em casa. É saber valorizar um professor, é saber que aquela pessoa que está te transmitindo conhecimento, ela quer o seu bem também. É Ela vai respeitar pegar- as pessoas de forma geral, né, Larissa? É verdade. Respeitar as pessoas de forma Respeito. geral. E uma coisa que está acontecendo muito dentro de casa, né, que a gente vê esse movimento hoje, o SESI e o Senai, as duas unidades juntas têm aproximadamente 3.000 alunos. Então, são muitos alunos, então são 3.000 famílias. Às vezes um pouco menos, porque tem muitos irmãos também. Mas a gente vê que, às vezes, dentro de casa falta plantar a sementinha do desenvolvimento. Então, a gente vê muitos pais realizando todos os sonhos, todos os desejos dos filhos. E esse filho vai lutar por quê? Vai lutar pelo quê? Não tem aquela coisa, né? Não, se eu preciso fazer tal coisa aí para poder ganhar. Não tem, porque tem tudo de mão Dá beijada. o peixe, mas não dá a vara para pescar. E outra coisa, a tecnologia é ótima, a IA é ótima, mas tem que saber ser usada. Com inteligência, Entendeu? né? E isso tem o celular hoje, o Google, a gente fala assim, pai Google, né? Que antes, na época que a gente estudava, resolve o problema do. a gente tinha que ir na biblioteca Não fazer é? uma pesquisa. Quem Hoje quiser ir você tá atrás, com o né? Google IA na ajuda mão, até né? nisso. Computação ajuda quem não tem conhecimento, né? Olha E nós aí falando o de Google- tecnologia de novo, né? Não adianta, E né? o Tá Google sempre tem deixado as presente. crianças um pouco assim, não vou falar preguiçosas, mas mais acomodadas na hora Na de zona de pensar no conforto. resultado, entendeu? É a Verdade. zona de conforto, não sai daquilo. E eu acho que em casa, se um pai e uma mãe estimular, meu filho, você tem que ir, vai, tô com medo, não vai, não deu certo, vamos tentar outro curso. Igual a Thaís falou, não é sua área, tenta outro curso. Tá Mas tudo não- certo. Mas E pai, hoje em mãe, dia- vamos, né? Vamos incentivar seu filho a estudar, buscar melhoria, buscar conhecimento. Uhum. E uma coisa que eu quero deixar registrada aqui é que o nosso trabalho, ele está voltado para a formação profissional, sim, para a formação de profissionais para atender nosso setor produtivo, sim, mas também a gente instiga a formação de novas indústrias, de novos empresários. Na nossa escola SESI, a gente trabalha planejamento financeiro, empreendedorismo, desenvolvimento de habilidades para o aluno ser protagonista da vida dele, que são as soft skills. Então, é todo um contexto. A gente visa e preza o desenvolvimento de uma forma geral. Então, a gente não existe mais aquela formação operacional. Quando a gente que tem muito tempo de sistema, eu tenho 15 anos, quando você entra numa empresa, é uma das experiências mais maravilhosas da vida, porque não tem uma empresa que você não entra que não tenha um ex-aluno Senai, que fez Sempre uma tem. jornada lá dentro, que entrou como jovem aprendiz, que depois virou um coordenador, virou um líder, virou um gestor. Aqui, ó. Ricardo Aqui o é um exemplo aqui, disso. Ricardo, Formou na egresso do primeira Senai, turma foi do aluno Senai. do Senai, hoje é um empresário de sucesso, ele é um criador aí, Inventor, inovador, sai registrando patente, né? Então ele trouxe para a realidade, né? Uhum. Dele, resolvendo o problema dele e o problema de outras empresas também.
trazendo soluções. E aí, diante desse cenário, né, assume aí o Sindicato das Indústrias de Metal Mecânica, que recentemente tem dado um salto muito grande, né? Tem trazido, difundido informação, inovação, instigado isso, né? É esse o nosso papel, né? De transformar, de desenvolver. É um grande orgulho, né? É o grande orgulho. Então, são filho, grandes né, de casa. orgulhos, São grandes né? orgulhos, são grandes orgulhos. E falando de sindicato, eu queria tá falando também de algum segmento da gente aqui, que a ideia do nosso sindicato é criar, Thaís, até depois a gente vai fazer um planejamento, e foi uma promessa minha de campanha lá atrás, quando eu queria ser o presidente do Cimesgo, era a gente fazer uma plataforma para quê? Para pegar todas essas empresas que têm esses funcionários, os colaboradores, né? Que foram treinados no Senai, e a gente está desenvolvendo o que a empresa dessa tem de melhor para oferecer para o mercado. Porque a gente tem hoje uma empresa igual a Torneadora Ipiranga. O Heitor faz engrenagens, faz vários tipos de serviços, às vezes a gente nem sabe que tem aqui, e tem aqui em Rio Verde, e a gente busca de fora. Há muitos anos, Há muitos anos. A gente tem a Torneadora do Chali lá, que também é do nosso sindicato lá, que também trabalha lá com seus alunos, Thaís. Que ele tem uma torneadora excepcional. Tem o Kleber da CSJ, que ele, você viu? Sim. Tá até expondo aqui na ele exporta para o Tecnoshow. Brasil todo. Olha só. E hoje ele tem máquinas de qualidade lá, máquinas a laser, torno CNC. Por quê? Porque a Thaís treina os funcionários dele para estar operando esse tipo de máquina. Aí que você falou da tecnologia, tá vendo? A gente trouxe a tecnologia e sem saber a gente vai usando e a região vai crescendo sem a gente saber. Não para. O nosso sindicato é Brasilata, nosso sindicato é muito forte nesse tanto de empresa. A Crau, a Ayala de Quirinópolis. Tem o Ronaldo marcas, lá, né? da Rio Verde, Tornearia. São 1.088 empresas no nosso sindicato. Você, empresário, passou pelo Senai, né? Já é um empresário já tem um bom tempo. Tem quantos anos já que você é empresário? Então, meu pai começou a empresa em 94, meados de 94 para 95. Aí em 98 ele faleceu. Aí eu assumi a empresa desde então. De pai pra filho. Aí a gente teve umas mudanças, como todos os empresários, você cria um outro CNPJ, você vai... Mas nossa empresa tem 32 anos no mercado. Nos dias de hoje, qual é a maior dificuldade que você vê em estar ali na gestão de uma empresa? Hoje, a dificuldade que eu vejo para o empresário, igual eu te falo, porque o empresário, ele vende tudo para ele abrir o negócio dele. Aí você trabalhar sem dinheiro e sem recurso, igual a gente está nessa fase aí de difícil crédito, os impostos altíssimos, o empresário já está sem dinheiro. Para ele começar um negócio, empreender, é muito difícil. Às vezes falta um pouco de qualificação. O correto nesses países mais desenvolvidos, acho que o Brasil também está partindo para agora, colocar o empreendedorismo. A pessoa, desde a primeira série ali, ela já tem aquela base. Entendeu? A pessoa entra, vou abrir uma empresa, ele sonha em ter uma empresa, e às vezes no primeiro ano ela fecha. Tem estudo disso, né? Primeiro ano o empresário fecha. Mortalidade empresarial infantil. Exatamente. E eu tive que mudar. Altas taxas. Eu fui uma das pessoas, Thaís, que eu fui mudando no meio da minha administração. Eu fui estudar. Imagina um empresário estudar. O pessoal, você tá louco, Ricardo? Você vai estudar? Eu falei, eu vou estudar, eu quero aprender. Tanto que eu formei técnico em engenharia no meu curso trabalhando com criança, e foi uma fase assim que, imagina, para o marido e para a mulher. E você usou a paciência que você falou. Paciência, tem que ter paciência. Paciência é tudo na vida. Eu falo para os meus funcionários. Ele fala assim pra gente, ó, se não deu certo é porque não chegou no fim. Esse é o lema do Ricardo. Se chegou não deu no certo respira ainda, fundo, é calma. chegou no O olho dele brilha falando. E sabe uma coisa que eu observo também no curso de robótica que eu gravei com os alunos lá? Gente, dá para ver o encantamento deles, a gente gosta, né? o brilho nos olhos dessas crianças, e eles mostram ali aquela tecnologia, o robô, né, que eles fizeram, que eles aprenderam lá. E até onde vocês querem chegar? Olha, O céu é o limite. É o limite. é o limite. E olha lá, né? Se ela não jogar Vai o pra foguete lua. lá pra lua. Vamos para a lua. Então, o ano passado, nossos alunos já participaram da Olimpíada Brasileira de Foguetes. Eles já estão jogando Foi foguete mesmo, para a né? lua. Verdade. Então não é mais o limite, viu? Viu? Passou. Então, olha para você ver o poder da educação tecnológica, porque é esse o nome da nossa disciplina, que inclui robótica, que inclui óculos de realidade virtual, que inclui robô humanoide, robô now, educação tecnológica.
todo robô construído, ele é construído para resolver um problema. Então, olha o que a gente vai plantando nos nossos alunos. Não é somente estética, Não tem um é propósito. Os drones, né? Os drones Os hoje drones. é tudo. Então, Fazendeiro. todo seja um robô. O ensino fundamental trabalha com robôs a partir de Lego, numa ferramenta, numa metodologia padronizada no mundo inteiro. Nós somos associados da FIRST, que é uma padronização da robótica no mundo. Então, o ensino fundamental vai trabalhar com a robótica a partir de Lego, vai construir robôs a partir de Lego. O ensino médio já é outro tipo de robô. Ele projeta o robô no computador, em programas específicos, ele constrói as peças nas impressoras 3D, na máquina de corte a laser, com madeira, e ele vai montando o robô, essa aqui tem que comprar, essa aqui tem que construir, eles montam o robô e o robô tem que executar. São robôs semi-industriais, aproximadamente 1 metro de altura. Então, tudo isso tem uma finalidade. Então, olha o que nessa construção toda, tudo o que vai proporcionando a ferramenta pedagógica que a gente tem de construção do ser humano, quando a gente propõe para ele toda essa construção, é o aluno que aprende a programar, é ele que programa o robô tem que ter autonomia para executar sozinho e tem que ser também operado, e ele tem que resolver um problema, ele tem uma missão, e todo projeto de robótica tem um projeto social aliado. Não adianta só desenvolver um robô, ele tem que resolver um problema social também. Então, a robótica, ela não é só bonita aos olhos e interessante. O brilho nos olhos dos meninos não é só pela atividade do robô. É a realização, né? É a realização de todo um contexto, projeto, né? de todo um projeto. Né? Então, é isso que a gente faz. A gente traz a tecnologia, a gente direciona. A tecnologia é maravilhosa, o celular é extremamente poderoso. Então, o que a gente faz? Vamos usar isso aqui De uma forma... Vamos otimizar o uso disso aqui, vamos usar ensinar a de uma usar forma de uma forma que inteligente. vai te ajudar, né? Eu até contei hoje cedo aqui que esses dias teve um fato que eu caí numa armadilha minha mesma. Quase morri de rir. Vi uma postagem de um aluno nosso nas redes sociais, ele postando um jogo durante a aula. Peguei o telefone e liguei. Falei, pelo amor de Deus, tem menino jogando durante a aula. Tem um momento sério. O pessoal quase morreu de rir. Não, ele estava aprendendo a construir um jogo, a desenvolver um jogo. Ele estava fabricando um jogo num curso de desenvolvimento de jogos digitais. Ele estava trabalhando e eu na hora, eu só vi o Mário passando na E ele pegar também, tá? Agora é a hora. E ele postou todo orgulhoso porque ele tinha conseguido desenvolver o jogo do início ao fim. Então é isso que a gente faz, a gente pega a tecnologia e transforma ela e mostra para o aluno todo o potencial que essa tecnologia tem de construção, de transformação, né, e de utilização. E o poder que eles têm de resolver um problema é o desenvolvimento, porque além do desenvolvimento tecnológico, eles têm um desenvolvimento emocional. Uhum. Porque eles têm que saber lidar com aquele problema, saber que eles são capazes de resolver aquele problema. E hoje uma coisa que a gente sabe que está tendo muito nas empresas, né, com a NR1, a questão psicossocial, e eu creio que essa motivação de resolução de problemas cria seres humanos mais fortes emocionalmente, para poder lidar com as adversidades, porque elas estão aí. É outro nível, né? Uhum. E uma coisa que eu observo bastante, até o Ricardo acho que vai concordar comigo, nós estamos aqui com 2 mulheres, a Thaís, a Larissa, e eu observo que está crescendo muito o número de mulheres empreendendo. Voltando aqui para Tecnoshow, ainda mais no agro, gente. O cenário feminino no agro está crescendo. Eu falei isso hoje tanto. Entrando na feira, eu falei, porque como eu trabalhei na feira, na última AgriShow e na primeira Tecnoshow, 22, 23 anos atrás, eu entrei e falei assim, há 20 e poucos anos atrás a gente entrava aqui e o universo era totalmente masculino. Né? E hoje, eu acredito muito, Leonardo, no equilíbrio da vida. Eu acredito muito que nós somos... a Flávia também, a Flávia tá ali também. Tá ali a Flávia que organizou tudo aqui. Flávia, se tá organizado aqui, a Flávia. Tá tudo certo, tá tudo certo. Né? Eu acho que é o equilíbrio da vida, acho que a gente se completa. Eu não gosto... Desculpa te interromper, não perdemos, ganhamos. Ganhamos. Eu não acredito nos extremos, mas eu acredito que nós, enquanto mulheres, a gente tem ainda uma caminhada a percorrer, que a gente ainda precisa lutar.
já conquistamos muito. Então, eu acredito num trabalho de fortalecimento feminino no mercado de trabalho. Eu luto por isso bastante, mas deixando muito claro e muito evidente que as nossas forças, elas são maiores juntas. Isso. Não existe uma força separada. Não existe essa briga. Não existe homem, briga, mulher. né? É união. A gente luta pelo existir nosso isso. fortalecimento, É o porque a ego, gente né? vem de uma situação muito, muito atrasada no passado, né? Que a gente ficava muito para trás. E que a gente é muito melhor juntos, mais forte juntos. E eu acho que tudo é desenvolvimento, sabe? Porque tem áreas que a mulher tem uma certa facilidade, tem áreas que. É igual lá na nossa empresa. Tem coisa que eu nem me atrevo a nem querer pensar. É o Ricardo que pensa. Aí ele fala E pra mim ele assim. não se atreve, né? Aí ele fala pra mim assim: eu sou engenheiro, não sou calculadora. Eu falei, mas tem engenheiro. É, Se vire. o pessoal confunde, né? O engenheiro com calculadora, né? É. É o problema dos engenheiros aí. Aí eu falo, mas é assim, é uma A questão de tecnologia habilidade. tá para ajudar também, né? Tem pessoas, eu acho que a gente tem que entender a questão, não homem e mulher, é a questão ser humano e O ser habilidades. humano. Isso. Cada um tem uma habilidade, você desenvolvendo essa habilidade, você soma. Mas ainda existe muito preconceito. Eu acho que, como a Thaís disse, precisa ser falado para chegar um dia e falar assim: tá tudo certo, todo mundo é ser humano, todo mundo tá no mesmo barco. Acho legal demais ver a Thaís Almeida aqui, ó, representando você como mulher. A Esther, nossa diretora aqui, né, da TV Sucesso, uma mulher que fala firme, uma pessoa que você admira. A Ana Paula, por exemplo, né, Azevedo, que está à frente do Conexão Agro. Minha cunhada, por exemplo, a Gabriele Trichese, toma frente aqui comigo na assessoria de comunicação, uma mulher. Então, assim, você, a Keterina, nossa produtora, que toma frente dos jornais, são mulheres. Ontem que a gente admira muito. Ontem eu estava com a Paula, que é a gestora do complexo prisional de Rio Verde, que está transformando aquela realidade lá. Ela colocando. Merece palmas. Mulher diferenciada. Ela né? colocando os custodiados para trabalhar. Você chega lá, quem está construindo toda a estrutura lá são os custodiados. Então, lá dentro tem várias oficinas, tem uma estrutura grande, trabalho admirável. E é claro, assim, quem passou por esses lugares fez um excelente trabalho também, por isso que a gente consegue dar continuidade aos trabalhos. A gente não consegue construir o futuro sem honrar o passado, então a gente olha para o passado, honra esse passado E melhora e ele, né? melhora, construindo um futuro melhor. A Flávia Sim. toma conta do sindicato e tem a Rosana também. Ah, é? Nossa, A Rosana tá lá. A gente tá aqui e ela tá a tomando gente conta da tá nossa empresa. equilibrando uma Grandes empresa. Nós já mulheres. somos 3 Também. meninas. Daqui uns São dias nós mulheres, somos né? mais São do que... mulheres. Nós já fomos superados e não No número. Agora, acordamos se a ainda. gente parar para pensar o tanto de mulheres E inteligentes merece, que às né? Ela é vezes trabalhadora, né? ficaram em casa ali só como do lar, e tá tudo certo também, mas que poderiam desenvolver melhor o seu conhecimento. Gente, agora me perdoe, esqueci o nome dela, que ela acabou de descobrir a cura de várias pessoas paraplégicas. Tatiana Sampaio. Gente, Eu estava com a Tatiana eu arrepiei Sampaio quando eu li. há 2 semanas atrás. Olha Eu conversei só. com ela também. Margarete Dalcomo também. É a indústria conectando com a ciência. A gente não caminha separado. Agronegócio, Novamente, a indústria, tecnologia. A ciência. tecnologia, de novo, com tecnologia. conhecimento. E nesse Tá mesmo sendo ano, bem aplicada, né? Thaís, e esse da... E como que foi a conversa de vocês esse com ela? Da pessoa tetraplégica, né? Aquela Tetraplégica. é um dos menores, tá? Porque eles têm vários outros lá sim. que tá faltando incentivo. E Isso. tudo liga uma coisa na Isso. outra, né? Eu tive a oportunidade de contar para ela, para a doutora Tatiana, num trabalho interno do Dia da Mulher aqui na escola, as alunas fizeram um trabalho sobre ela. E aí, eu assistindo os trabalhos, ainda comentei, falei, eu vou ver ela daqui 1 ou 2 semanas. E aí elas pediram, ela falou assim, então você leva um recado nosso para ela. Olha, Leva o nosso abraço para ela e a gente quer que você tire uma foto e mande para nós. E assim eu fiz. E contei para ela. Ela é uma pessoa extremamente simples. Ela ficou extremamente lisonjeada. Ela não imaginava do impacto dela assim no mundo. Extremamente simples, extremamente acolhedora. Então ela tirou a foto, ela mandou beijo, ela ouviu com muita atenção. E é assim admirável. O trabalho que vem sendo desenvolvido, a gente
a gente vê que está todo mundo, né, no mesmo mesmo ciclo, ciclo. né, no mesmo círculo. E, enfim, a gente tem muito orgulho de tudo isso, sabe? De tudo isso que o Brasil está fazendo, que o Brasil está construindo, essa potencialidade toda. A gente não caminha sozinho, só caminha sozinho quem não quer chegar lá É na uma frente. pessoa com um ego muito elevado, e desculpa, uma pessoa burra, né? E entra a sua fala do grande Ricardo. A paciência e a calma. A paciência e a calma dela. Ela foi. Eu vi uma entrevista dela na TV Cultura, é Roda Viva? Roda É, Viva Roda o Viva. programa. Gente, eu assistindo, ela falando, ela com maior calma, acho que era a Cici Guimarães que estava entrevistando, falou, mas como é que você descobriu? Ela explicou de uma forma tão clara, tão simples, mas você para pra pensar, gente, por trás dessa fala dela, fácil Tem de tanto entender, estudo, né? é isso, Ela Larissa. demorou tanto para Quantos chegar anos? ali. Mas quando a pessoa... Quase 30 anos de estudo. É o que a Quase gente 30 fala quando você faz o que gosta. Aquilo vem, flui, e ela foi desenvolvendo. E é mais fácil ainda para ela te explicar por quê? Porque ela quer que você entenda o processo dela. Ela não quer guardar aquilo para ela. Uhum. Porque ela sabe que se ela transmitir aquilo, pode ter melhoria em cima daquilo que ela já fez. Foi o que a Thaís falou. É um Ela não quis processo, sozinha, deixou o ego de lado, deixou o orgulho, falou: não, eu quero que isso, né, espalha para todo Pra mundo. todo mundo, né? A intenção dela é salvar as vidas. Sim. Então, quando a pessoa faz com uma intenção, eu assim, todo dia a gente levanta, a gente tem que pensar assim, hoje eu vou fazer o melhor pro que eu tenho hoje. E se todo ser humano fizer isso, fizer o seu melhor, buscar o seu melhor, as coisas vai tendo essa engrenagem. Ô, Leonardo, Olha- só, olha- é olha a aqui, foto minha com a gente. Tatiana Olha que Sampaio, tá? sorriso, olha só. Foi mal, né? Enquanto, né, muitos estão querendo tirar foto com o TikTok, eu também queria tirar uma foto com ela, viu? Orgulho brasileiro, que nem a Orgulho Thaís brasileiro, disse aqui orgulho mesmo. ó. Mas eu brasileiro. estive com ela no evento que ela falando. Gente, Lá na FIEG. somos fãs, né, É, dela. não, tem que, ela merece, E a merece. gente tem que ser fã do povo brasileiro, né? Vamos E falar brasileiro, a verdade. Brasil, A gente, é vai, Brasil. a gente vai para outros lugares, a gente vê, não tem essa receptividade, não tem esse calor humano, não tem essa coisa de pensar no próximo, né? Diferente. Nesse congresso, O Brasil é diferente. É diferente. É Nesse diferenciado congresso mesmo. que eu participei, que estava toda a Tatiana Sampaio, aconteceu outra coisa muito interessante também. Foi o congresso de inovação da indústria. A CNI, a Confederação Nacional das Indústrias, percorreu 50 cidades brasileiras, fazendo um mapeamento da inovação no Brasil. Uma delas foi Rio Verde. E eu, com muito orgulho, digo que nós, em Rio Verde, ganhamos o título de melhor anfitrião da Jornada Nacional Foi da bom Inovação. mesmo a jornada. Olha só, Tiro meu gente. chapéu para minha Foi amiga muito Thaís. bom. Foi E muito isso bom. tem que ser falado e mostrado, gente. E Mas aí, trabalha mesmo. e aí foi tão bom que aí esse processo, todo esse processo de mapeamento gerou o Congresso Nacional de Inovação. E aí lá, nesse congresso, foram apresentados os resultados, né? Nós tivemos cases interessantíssimos aqui de Rio Verde, né? Quero citar um aqui, que é o biocombustível gerado pelo Grupo Cereal, a partir da degoma da soja. Foi um dos principais cases de sucesso. A equipe da CNI, da Confederação Nacional de Indústria, ficou encantada, ainda brincaram e falaram assim, a gente quer carregar a Gabriela para o Brasil inteiro para contar essa história aqui, que a Gabriela é a responsável, a técnica responsável lá no Grupo Cereal. Então, quero aproveitar e agradecer, né, a liberação do Grupo Cereal. E isso é tudo muito rico, mas eu lembrei disso porque esse congresso, a gente falando da abertura das pessoas, e o maestro João Carlos Martins, que é um maestro conhecido no Brasil todo, né, que tem a Orquestra As Baquianas, que é a orquestra do SESI de São Paulo, ele já é um senhor, né, de mais de 70 anos, que já viveu uma história lindíssima, vários problemas de saúde, e ainda está lá, né, sendo regente da orquestra. Ele falou assim, hoje eu quero trazer uma inovação para vocês aqui. Ele tem mais de 70 anos, se eu não me engano, uns 75. E entrou um robô para fazer a regência da orquestra. Que legal, Isso lá em. Lá na abertura do Congresso Nacional. Ricardo, de olha a tecnologia de novo. entrou um O robô para robô fazer. do SESI. E ele, com toda a bagagem, toda a experiência dele, alguém se sentiria abalado, tô perdendo meu espaço. Ele abriu um sorriso e falou assim, hoje é um dos dias mais felizes da minha vida. Nossa, que deve ter sido lindo. Foi muito lindo. Esse evento a gente ia fazer na capital e no interior. E já tinham fechado com Anápolis e Goiânia, né?
E eu e o Luciano, né? O Luciano, meu parceiro lá Luciano Lacerda. da federação, a gente brigou e trouxe para Rio Verde também. Inclusive, no dia o André não Exatamente. pôde estar aqui, eu representei o presidente da federação dentro do Senai. Foi um evento muito bom mesmo. Foi Parceria muito com legal. o Até agradeço ao SESC. André por essa ideia, uma excelente ideia. O André é um presidentaço aí, ele, o Paulo O Leonardo Vargas, né? entrevistou o André aqui, Rocha. Ah, é. Sim, Na entrevistei segunda-feira. ele. Foi. A memória Sim. dele, ele é fora da realidade. Eu não, Inteligente, eu- pra frente, É né? diferenciado, o André é diferenciado. Ô, Ricardo, você como empresário, a gente estava falando de passar conhecimento, né, para o outro, sem ter orgulho, sem ter ego. Você tem funcionários, você passa seu conhecimento para eles, acaba incentivando, fazer Leonardo, cursos. Você tocou num ponto aí que eu vou te falar de experiência de vida, que a gente vai ficando velho, né? A gente não acredita que passou tudo isso de tempo aí, né? A gente hoje é os tio, né? Você viu a propaganda do tio na Da televisão, Fanta. você é tio. Né? Então chegamos nessa época. Eu acho que acontece hoje um problema sério, porque antigamente você tinha a pessoa que não tinha a quarta série, só que ela sabia fazer um prédio. Ela sabia medir uma fazenda, ela sabia tocar tudo da fazenda. E hoje você não encontra mais. Eu analisando e andando, e nesse meu tempo de vida, eu acho que começou a ter umas brigas de classe, sabe? A pessoa que tem uma faculdade, ela não. A pessoa que tem a quarta série e o conhecimento não quer meio que conversar com essa pessoa, eles ficam numa briga. Antigamente o pai passava pro filho. Então o cara tinha lá o conhecimento, ele passava para o filho dele passava para outro filho e assim ia. E hoje eles não estão tendo mais essa interatividade. Então, tá acabando os profissionais de verdade. O cara que sabe mesmo fazer aquele serviço, porque não está sendo passado um para o outro, por causa de ego. Você acredita nisso? E você acaba passando o seu conhecimento. Eu, sim, porque eu já fui criado numa outra filosofia. Além de eu ter aprendido com meu pai, eu sou engenheiro, né? Então eu cheguei lá, né? Eu terminei. Então eu faço questão de ensinar, porque eu acho um egoísmo a pessoa que não ensina a outra a trabalhar, sabe? Isso, a gente morrer com aquilo sem passar para frente, eu acho que é uma das piores burrices do ser humano. Ele tá atrasando a sociedade, atrasando o futuro, né, dele mesmo, né, do nome dele. Então eu faço questão de ensinar meus A funcionários. própria pessoa está se atrasando, né? Então, é tão E bom, tá gente, puxando pra fazer você, o bem, né? Tá puxando para você, né? Se você não passar, você vai fazer aquilo a vida toda. Eu É. tô aqui fazendo uma entrevista com a Thaís, com o Leonardo, com a Larissa, e a gente tá lá com a nossa empresa funcionando. E hoje em dia a gente tem que se desvirar, né? Ao mesmo Sim. tempo tem igual ser pai, ser mãe, ser profissional, ser diretora, ser professora, e ao mesmo tempo tem que se cuidar e também tem que continuar estudando, porque tem uma frase que muitas pessoas falam: a gente aprende, aprende, aprende e morre burro, né? Tem que saber Você tem todo que dia, tem que aprender saber. todo dia. A gente tem que Todo cuidar dia da também. gente, a gente nunca tem que pensar, não, eu já sei de tudo. Eu não preciso saber mais. Aí que tá a maior burrice. Eu acredito, né? Que O seja assim. conhecimento é absorvido todo dia, né? Porque às vezes até com aquele funcionário que você fala assim, nossa, ele te ensina alguma coisa, a não Você ser aprende, né? aquilo que ele é, mas você já tá aprendendo. Dando né? aula, né? O professor não fala que aprende muito mais do que ensinando, né? Ele aprende mais dando aula do que. Às vezes um aprendendo. aluno faz uma pergunta que até o professor fala: opa, deixa eu pesquisar, que nem essa questão aqui eu sei resolver agora. Você também acha, assim, Thaís, que a gente aprende com as pessoas também, com tudo que está ao nosso redor? Tem uma música que eu amo que ela fala assim que nós somos o conjunto, nós somos um pedacinho de cada pessoa por onde a gente passa. E eu acho que é isso na vida. A gente vai juntando um pouquinho de cada. Eu aprendo com a Larissa, eu aprendo com o Ricardo, eu aprendo com o Leonardo. E aí a gente vai juntos, a gente vai construindo, a gente vai virando um montinho, um grande monte de vários montinhos, né? Assim, um pedaço de cada pessoa. E eu não tenho a menor dúvida disso. E a gente está aqui, a gente não nasceu num universo com 8 bilhões de habitantes para seguir sozinhos, para seguir sem se relacionar, para seguir sem aprender. A gente nasceu com 8 milhões de habitantes nesse mundo todo, nesse planeta todo, para aprender, para conviver, para desenvolver, para nos melhorarmos um melhor o outro. Roberto Crema, que é alguém também que me inspira muito, que é o reitor da Universidade Internacional da Paz, ele fala assim, ninguém transforma ninguém,
Ninguém se transforma sozinho. Nós nos transformamos no encontro. E é isso, acho que a gente se transforma no encontro. Acho que a melhor terapia é a conversa entre amigos, não é? verdade. Opa, sim, né? E é assim, cada ser humano é diferente, você respeita a diferença e tudo bem, a vida segue. Todo mundo falou essa palavra, respeito. Pode ser que eu não concordo com aquilo, mas vou respeitar e tá tudo bem. Pode ser que um dia eu concordo com Pode ser aquilo que, né, que eu antes não não concordava. concordava. E você vai evoluindo e você vai vendo as coisas acontecerem ao seu redor e captando o que é bom. A gente tem que saber reter o que é bom. Né? Na Bíblia E fala. nossa muda demais, né? Durante um Tudo ano a me é gente muda a lícito, nossa mas nem cabeça. tudo me convém. Você vê tudo, mas você tem que saber reter o que vai ser bom para você e o bom para você e para o ser humano que está perto de você. É verdade. O SESI Senai, por exemplo, Thaís, hoje em dia, no cenário atual, qual é o maior propósito de vocês, você como diretor ali, estando à frente? 2 palavras: transformar vidas. Isso. Amém. Fazer a diferença. Nós estamos além da educação. Nosso propósito é muito além. O que me move e o que me toca profundamente, o que me faz ser apaixonada pela instituição a qual estou vinculada, é a possibilidade de transformar uma vida. É a possibilidade da profissionalização, é a possibilidade de levar dignidade para dentro de uma casa através do trabalho. E isso gera uma transformação, gera realização de sonhos. Então, através disso, a gente transforma a indústria e transforma vidas. O nosso país, ele é tão lindo, ele é tão grande. Para você parar para pensar, né? São várias regiões, várias comidas típicas, vários povos diferentes. Posso estar errado, mas eu acredito que muito que erra, que peca no nosso país, não é o povo, não é a cultura, não é, as diferenças, e sim a política. Eu acho que a É política isso que tem O acabado. povo é um povo bom. Se é a um gente povo tá aqui, bom, não é? se a política tá rodando é porque nós tá aqui fazendo a nossa parte, né? Vocês também concordam com isso ou tem uma filosofia Não, é diferente? isso mesmo. Eu falo isso pra nós todo dia. A gente, eu Às e vezes a Ricardo, Laísa se revolta de vez em quando. O governo. Laísa, não é o povo, não. É lá em cima, não é mas aqui é embaixo. porque, Ricardo, tem assim, eu É vejo verdade. que tem hora, tem muita gente que às vezes é contaminado por isso ainda. O que a gente tem que entender é que nós brasileiros temos que nos unir, porque o futuro do Brasil depende da gente, não depende daquele político que vai lá, Não. senta, não faz nada e ganha uma fortuna. Depende de você que levanta, eu, Larissa, que levanto, e tenho lá meus 12 funcionários, e que eu e o Ricardo vamos, e a gente tem que ir num tal lugar, a gente tem que fazer isso, tem que comprar um material. É isso, depende desse brasileiro que levanta todo dia às 7 da manhã e deita 7, sabe? Vai para casa às 7 Você horas quer da ver, noite. Leonardo? Ó, a gente teve uma empresa no Nordeste. E eu vou em muitas missões do Brasil, né? Através da federação. A gente visita vários países. A gente já foi na Suécia, já foi em Lisboa, agora a gente Chico vai Ricardo, para o Canadá. né? Olha A gente só. conhece, e a gente vai nas empresas de tecnologia, né? E a gente vê cada país o jeito que cada um age, né? A gente tava lá na Suécia, a gente foi numa empresa como se fosse o SESI daqui de Rio Verde, né? É uma empresa lá que ensina os meninos estudarem. A nossa tecnologia é igual ou superior a deles, não perde para nada. Às vezes está faltando alguma coisa no Brasil que eu não sei o que é, mas está faltando pra gente chegar lá, entendeu? Sabe o que tá faltando? A gente admirar mais o que é nosso e parar com Valorizar essa mais. cultura Pode de achar ser, que pode lá ser. fora Pode É ser. melhor que é a o gente. melhor. Pode ser. Vamos umas Os costumes coisas. é nosso, Leonardo. A gente tem os nossos próprios costumes, tudo é nosso. Falar de uma coisa básica, por exemplo. Tá. Se o cantor vem lá de fora cantar, ele canta em Lota, internacional. né? O povo Lota, paga o uma povo- fortuna. Aí Daí. vem um cantor nosso aqui que canta muito bem, tem uma banda incrível, cobra não tão caro quanto e não é tão valorizado igual alguém lá de fora. É a cultura, né? Que a gente deveria mudar isso. Não. É a valorização. A gente tem que aprender a valorizar o Brasil. Foi igual eu falei, a gente vai pra fora, você não sente esse calor humano. Você chega O Brasil é aqui diferenciado. no O Brasil é Brasil, a diferenciado. gente chega, Daí é a certeza. gente chega É, e é todo mundo. Você é vai o lá no calor. Nordeste, você vai no Sul, você vai em São Paulo, Em e lá você Goiás. já vira amigo de Olha, Leonardo, a infância. gente fica Não, você criticando já os vira amigo portugueses. de infância. Porque a mãe da Laís é portuguesa, né? A gente foi visitar lá antes que eles nasceram em Portugal.
Eles são. Aí todo brasileiro fala, a culpa é dos portugueses, a culpa é dos portugueses. A gente é um povo independente há quanto tempo? A gente não precisa. E vamos ser sinceros, a gente tem um país, se a gente se perder lá no fundo do Amazonas, nós falamos a mesma língua, a mesma religião, estamos no mesmo país. Olha que país maravilhoso que a gente tem. Tem país aí que fala 4, 5 línguas, ninguém se entende. A gente não é um país que tem a mesma religião e a mesma língua. Que país maravilhoso que a gente está. Eu concordo. A gente tá Como num a gente país... não se valoriza, né? E a Gente- gente tem que se valorizar mais e mais e mais. Ó, a Tecnoshow. O que é isso daqui dentro de Rio Verde, uma cidade... Dentro de outra cidade. Dentro de outra Eu falei cidade. isso Dentro de outra segunda-feira. cidade. Ricardo, nem parece que a gente tá em. Nem Falando, você parece tava que do lado, né, Tava. Thaís? Nem parece que a gente tá em Rio Não é Verde. bonito de ver, Bonito, gente? parece. Eu tava vindo pra cá às 5 da manhã, escuro, e vendo as luzes de longe. Eu falei, gente, isso aqui é nosso. É da É nossa um cidade. orgulho muito Começou grande. aqui, né? E É o daqui nosso veio. povo. E assim, às vezes não tá tendo vários rioverdenses, mas que acabou abraçando o Rio Verde, tendo o Rio Verde como a sua própria Ah, cidade. mas quem bebe dessa água aqui vira Rio Verdense. Não vai embora. Hoje me né? perguntaram assim, você é de Rio Verde? Sim, sou de Rio Verde. Tem 3 anos que eu sou de Rio Verde. Aí tem- Pronto. Pronto, Quem sou de Rio bebe Verde. dessa água vira Rio Verdense. Eu Sou de sou Rio Rio Verdense, eu Sou sou de muito Rio orgulhoso, Eu também sabia? nasci aqui. De ser daqui, eu gosto. Eu da nossa também sou muito cidade. orgulhosa de, Não, de eu- ter nascido aqui há 3 anos. Vai Eu viver eu muito, morei no sim. Nordeste. Quando eu fui pro Nordeste, eu cheguei a chorar pra voltar pra Rio Verde. Então Né, eu já nós virei Rio moramos Verdense, lá eu sou um Rio ano. Verdense. O É. Ricardo falou, não fico aqui. Ah lá, você não queria Vocês são voltar. rioverdenses? Eu sou. É. O Ricardo não, ele veio de Isso. São Paulo, De capital. São Paulo. Você Só que é eu fui criado paulista, aqui. né? Eu fui criado aqui. Fui Mas criado já aqui. se tornou também rioverdense. Rio que nem a Verdense, Thaís. comedor de pequi. Comedor Pronto, de pequi. né? Acabou. E gairoba. Pastel de gairoba é fatal. Falando em Pequim, minha gente, os pequenos produtores rurais estão crescendo cada vez mais como empreendedores, vendedores de pequi, por pequi. exemplo. Verdade. Pega seu caminhão, Vai colhe o vender seu o pequi piquizinho, né? que plantou e ali ó, com um sorriso no rosto, Aí tem chega o seu aquele cheirinho marketing, a na sua cidade, publicidade, pequi. cheiro bom que a gente gosta de Verdade. porque pequi você ama, você odeia, né, minha gente? Não tem essa Não tem coisa. meio termo, né? Tá crescendo, não tá? Cada vez mais. O pequeno Tá produtor crescendo. rural se tornando empreendedor, seu próprio É, e os empresário. pequenos Exatamente. Esses dias eu tenho a felicidade de ter um vendedor de piqui na porta da minha casa. Cheirão vai ficar lá dentro do seu quarto. Gente, de sábado e domingo é só descer pra comprar o piqui e fazer o frango com piqui. Então, e eu tava conversando com ele, ouvindo ele falar, mas é muito interessante ele explicando a estratégia dos piquizeiros. Tem estratégia. Olha aí. estratégia. A estratégia dos piquizeiros. Porque tem piqui de várias regiões. Tem. Mas tem Eles piquis que competem não entre são si, muito né? bons, né? Tocantins, tem o goiano, não é? Do Goiano, Tocantins, do Xingu, tem Olha Do Mato só. Grosso. do Mato Grosso, É. né? Do sul ali da Bahia, do sul ali do sudoeste da Bahia ali também, né? E ele explicando a estratégia está em todo lugar. A gente precisa ter estratégia. Fazendo um gancho com o que vocês falaram agora há pouco, eu acho assim que a gente hoje está num cenário de estratégia. Não dá mais para você fazer algo sem estratégia, para você atuar no mercado sem estratégia. E a hora que a gente olha para todo, às vezes as pessoas, eu fico percebendo assim, a gente está num momento assim de politicar demais, mas eu acho até que ponto isso é positivo. Eu acho que a gente precisa olhar um pouco para as construções individuais. Acho que o cenário público, ele já foi pior. Hoje, a hora que a gente olha, eu estava prestando atenção no dia do lançamento do aplicativo Rio Verde Digital. Falei, olha que espetáculo isso aqui. Então, a gente Ó a tem tecnologia gestões de mais... Incrível. A Mais gente de tem, a 600 gestão pública está se serviços. profissionalizando. É claro que pode melhorar muita coisa, mas a gente tem um nível técnico que está avançando. Porque é isso que a gente faz, é isso que o Ricardo faz da empresa dele, buscar desenvolver o nível técnico. É isso que eles fazem no Cimesgo, uma melhoria técnica. É isso que a gente faz no SESI e Senai. A gente tenta trazer melhorias técnicas. É isso que você faz no jornalismo. Na publicidade, a gente está todo mundo nessa construção, né? Nessa melhoria, nesse aperfeiçoamento técnico. E eu acho que a gente consegue já, num futuro bem próximo, fazer grandes transformações. Não está muito distante mais. A gente não aceita mais, a população não aceita mais ser tratada de uma forma sem De qualquer jeito, profissionalismo, né, que a de gente qualquer fala. jeito. Nós não consumimos mais esse produto público dessa forma. Então, eu acredito que
A política, ela vem se renovando, ela precisa de renovação. Um dos caminhos é a educação, é a tecnologia. A gente olha e vê quem é o político que vai botar mais ferramentas dentro da maleta de trabalho dele. E quais são essas ferramentas? E elas vão trabalhar o quê? Elas vão trabalhar educação, saúde, segurança, isso é básico, isso nem deveria entrar Isso como não precisava critério. nem Thaís, entrar Thaís, em papel, que isso aí é você função falando aí, do ó, a político. função, nós temos tantos sindicatos aí, né, patronais, né, que estão envolvidos aí com a política, e você quer ver a política envolvendo no nosso assunto, né? Isso é horrível, esse negócio de escala 6x1. O governo tinha que só se envolver com a parte deles e deixar a gente tratar da nossa parte. Isso é horrível, esses negócios da política querendo atrapalhar os empresários. Assim, eu acho que tem questões, assim, que elas precisam ter um pouco de cuidado. A gente da seara educacional, a gente não entra em questões tão polêmicas, porque vai prejudicar alguns, mas vai beneficiar outros. Sim. Então a gente precisa, de repente, olhar individualmente para cada Exatamente. situação. O que vai melhor, o que é bom para um, o que é bom para outro. E cada segmento é de um jeito, né? Tem uma filosofia para cada segmento. Falando uma coisa que a Thaís falou que vai fazer toda a diferença. É o cidadão não querer qualquer coisa mais. Não. Isso vai fazer a diferença no Brasil. Eu não aceito mais. A gente tem que lembrar, quando a gente está dormindo e tem energia na nossa casa, alguém está trabalhando. Isso. Entendeu? Se você tem comida, tem uma ambulância de madrugada, alguém está trabalhando. Alguém está trabalhando. É aquela coisa, é se impor com respeito, com educação, saber o seu valor, transformando que você cada um fazer o seu papel. Sabe que você tem deveres, você tem direitos, e onde termina os seus. E o sindicato trabalha, Leonardo. A gente tem que, às vezes, transparecer o tanto que o sindicato trabalha. A gente estava hoje cedo, estava no final de uma convenção com o sindicato do trabalho, porque eles, para ter uma CLT, uma CCT, né, precisa da convenção trabalhista com a nossa. A gente fica debatendo, a gente fica 3, 4 meses debatendo sobre isso. E é tratado de todos os assuntos, de horas, de refeição, de folga, de tudo. Então a gente tem a nossa classe defendendo e tem o pessoal do trabalho que defende. Então é um trabalho intenso. Né? Dentro disso, nós temos vários sindicatos em vários segmentos. E esses sindicatos, dentro da União, eles viram a federação, que é a FIEG. Então, é um movimento. E as federações, FIEG, Fiesp, todas as federações, vira CNI. Então, é um conjunto. Às vezes a pessoa não sabe que tem tudo aquilo por trás de uma empresa e do sindicato. Gente, o papo tá bom demais. Eu quero agradecer. Nós temos conversa para mais uns 10 programas. Passou rápido demais. Vamos fazer uns 1000 podcasts aqui. Vários assuntos aqui na minha cabeça. Sair ali fora, tá de noite já. Não é? Tá borbulhando aqui, mas eu quero agradecer sua presença, Thaís, Larissa, Ricardo. Eu estou muito feliz porque hoje foi um dia que eu tive mais conhecimento, transformando a minha vida. E como aprendi hoje com a Thaís, vamos juntos, né, transformando outras vidas sempre, viu? Parabéns para todos vocês. Encerramos aqui essa conversa maravilhosa do nosso podcast. Olha aqui, mais Conexão Agro. Conexão Agro da TV Sucesso Band. Muito obrigado, viu? Obrigada, Leonardo. Parabéns à TV Sucesso por esse trabalho lindo. Todos os anos a gente está aqui junto. Parabéns a você pelo seu trabalho que a gente acompanha, né? A gente teve um pouquinho mais de tempo de discutir um pouquinho mais, porque geralmente as reportagens você tem um tempo muito limitado. Correria. Ali. Parabéns ao Ricardo e à Larissa pelo trabalho que vem desenvolver na frente do CIMESGO. Então, pessoas extremamente preocupadas e um trabalho voltado para o desenvolvimento não só do segmento, mas para o desenvolvimento do empreendedor, das empresas e das pessoas, né? Então, quero agradecer essa oportunidade de estar aqui, né? Estou aqui a convite hoje do Ricardo e da Larissa, então quero agradecer essa oportunidade de estar aqui. Obrigada a todos vocês. Eu agradeço também. Agradeço a Thaís, nossa amiga. Eu e a Thaís já viramos best friend, já. Irmãs. Obrigada, Leonardo. Foi muito bom bater esse papo com vocês. É sempre bom, né? Estar perto de pessoas que a gente pode compartilhar, né? As ideias compartilhadas viram conhecimento. Eu agradeço muito a oportunidade da TV Sucesso, né? E quero falar para todo mundo que o CIMESGO está aí, né? A nossa empresa está aí. Quem quiser precisando de serviço de usinagem, de peças plásticas. Faz a propaganda, aproveita. A RS Usinagem está aí e o CIMESGO também, né, na luta pela melhoria das empresas, pela melhoria do trabalho, pela profissionalização, né, dos nossos funcionários.
É isso. Eu quero agradecer a TV Sucesso, a Flávia ali. Se não fosse a Flávia, a gente não estaria aqui também. A Porque Flavinha. a Flávia é nosso porto seguro do sindicato. Verdade. Obrigado, viu, Falar alguma Flávia, coisa pela é a disponibilidade, Flávia aí. pela Dá uma ajuda. ligadinha pra Flávia, que a Opa. Flávia sabe tudo. Bom Agradecer saber. a minha esposa Larissa, além de diretora, trabalhar comigo no sindicato. Tenho meus problemas lá de casa. Tem que agradecer. A diretora teu regional. esposo. 25 anos de casado nós vamos fazer, gente. Bodas de Uma prata! Nossa, A diretora aí Maravilha. parabéns. do Senai, né? Fazendo um excelente trabalho. Parabéns, viu, Thaís? Obrigada. Na região aí. A você, Leonardo, pelo esse maravilhoso programa que você faz aí. E todo mundo que trabalha com a gente da federação, né? O André, o Paulo Vargas, acho que todo mundo, assim, já todo o sistema FIEG, né? E vamos para frente, novos projetos esse ano, Thaís. A gente tem mais 1 milhão de coisa para fazer e a gente vai fazer. Pode Muito. esperar que vai vir Porque outro se não feirão desenvolveu aí. ainda. Vai desenvolver e, como você disse, vamos pra frente. Exatamente. E é Passando isso. pelo Senai. Passando pro Senai. Se não desenvolveu é porque não passou pelo Senai. Isso daí. Gente, muito obrigado mesmo. Obrigada. E você que está aí nos assistindo, fique bem, fique com Deus. Lembre sempre, Conexão Agro não para. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.